E um homem com um corpo de luz está correndo na luz no espaço, e atrás dele tinha uma força que estava sugando tudo para ela, e ele percebia que estava quase sendo sugado para isso, e ele acabou usando seu poder e se teletransportou pela luz até um planeta mais próximo, e acabou parando lá, e viu uma garotinha meio assustada. E Marcos e a turma estavam voando pelo espaço na nave, e a Ashira com Jonathan estava ensinando Ana várias coisas que ela precisava saber, o básico por enquanto, quando Marcos ouviu uma garotinha falando que precisava de ajuda, e Marcos percebeu que a situação era urgente, que ela estava com medo e precisava escapar de um planeta que algo estava indo para lá para destruir. E Marcos disse que precisava ir a um lugar que tinha uma situação urgente para resolver. E ele abriu um portal e chegaram por lá na atmosfera do planeta. E Marcos abriu um portal e chegou até onde ouviu a garotinha pedindo ajuda. E quando chegou lá, viu um homem meio cansado e uma garotinha lá que estava falando para ele fugir com ela. E Marcos se aproximou e perguntou qual era a situação, que ele ouviu ela pedindo ajuda. E ela disse que ele veio do espaço, aquele homem, e que ele acabou vendo algo que estava vindo para os planetas para destruir eles. E ele está tentando falar para ele acabar fugindo com ela. Só que ele disse que já não tem mais força e falou para eu ir sozinho. E Marcos perguntou para aquele homem lá qual era a situação. E aquele homem perguntou quem ele era. E Marcos se apresentou como um colossal. E ele se animou quando ouviu isso. E ele disse que ele era do poder verso e tinha o poder de converter o corpo dele em luz, teletransportar pela luz, perceber as coisas ao redor através da luz. E ele estava viajando pelo espaço, correndo pela luz, quando de repente ele percebeu um buraco negro em uma zona que estava em trajetória desses planetas ao redor dessa estrela, e que ele acabou parando aqui depois de ter se teletransportado, escapado desse buraco negro. E agora a situação está complicada porque ele está vindo em direção a esse planeta e dos outros que estão ao redor dessa estrela, e está tentando falar para essa garotinha escapar, já que ele compartilhou o poder dele com ela. Só que ela disse que não quer ir sem ele, já que ele já está sem força para poder continuar. E Marcos disse que isso não era problema, ele podia restaurar a força dele, e fez isso. E depois ele perguntou quanto tempo mais ou menos tinha até o buraco negro ficar numa zona perigosa para os planetas. E ele disse que não sabia ao certo, mas que pela trajetória dele estava vindo para esses planetas, que precisava dar um jeito de tirar todo mundo deles, senão logo quando o buraco negro começasse a mexer na gravidade dos planetas, iria acabar matando todo mundo. E Marcos disse que já iria ver isso com os amigos dele, porque era bem preocupante essa situação. E aquele homem pediu para o Marcos abrir um portal para tirar ele do planeta, e perguntou a respeito da garotinha se não iria levá-la junto. Ele disse que ela não era parenta dele, que só conheceu ela há pouco e sentiu dó do fato de ela ser maltratada pela mãe adotiva, e que a mãe adotiva aprisionava ela e deixava ela sem ver nenhuma pessoa de fora, e que resolveu dar um jeito de fazer com que ela escapasse, já que ela tem a vontade de sobreviver. E a garotinha disse se ele poderia ser o novo pai dela, porque ela não queria voltar para esses pais, ainda que ele se salvasse. Ela não queria que fosse de volta para eles. E aquele homem, com dó dela, disse que não poderia simplesmente sequestrar ela. E ela disse que não haveria mais mundo e não haveria mais chance de sobrevivência para as pessoas do mesmo jeito, se eles continuassem lá. E isso seria uma forma de escapar de uma vida ruim que ela já está vivendo com esses pais adotivos. Então ele concordou e acabou levando ela junto. E Marcos foi e contou para seus amigos o que aconteceu. E a Ana perguntou que era um buraco negro, e explicaram para ela que era como se fosse um buraco no espaço, no qual tudo que cai para dentro acaba sendo esmagado tanto que vira um ponto de massa tão pequeno. É como se você pegasse uma bola de papel e esmagasse tanto ela que ela ficasse tão minúscula. Só que um buraco negro acontece isso com tudo que acaba se aproximando dele, que acaba sendo sugado para dentro e nada escapa. Até mesmo a luz acaba sendo puxada. Por isso que é escuro lá e não dá para ver nada. E ela, depois de ver a demonstração, ficou espantada com como isso era terrível. E perguntaram o que iriam fazer. E o Marcos disse que precisaria dar um jeito de mandar todo mundo para fora dos planetas, para outro planeta longe, porque essa situação era bem complicada. Não tem chance de salvar os planetas. E o Robert disse que não era bem verdade, que daria para tentar desfazer o buraco negro. E perguntaram se ele conseguia fazer isso. E o Robert disse que sim, ele poderia fazer o buraco negro perder massa e dissipá-lo com uma rapidez bem grande.
Só que nesse caso não daria para fazer isso, porque o buraco negro não é um fenômeno natural, mas sim é uma pessoa. É uma pessoa que é um buraco negro. E todos ficaram espantados quando ouviram isso. E Robert contou que ele se aproximou do buraco negro e acabou conversando com ele. O nome dele é Joseph e ele é um buraco negro vivo e que está indo para lá porque precisa se alimentar. E todo mundo ficou espantado com isso. E Robert disse que o único jeito é acabar tirando pessoas do planeta, porque não tem como deixar Joseph assim desse jeito. Eles precisavam era realmente salvar as pessoas. E para isso não poderiam simplesmente acabar com Joseph, por ele estar fazendo algo que ele precisa. E no momento que eles estavam conversando, a nave acabou detectando um feixe de luz muito forte que estava saindo do planeta. E quando foram verificar o que era, viram um homem em uma casa que estava tipo acenando para eles irem lá. E eles chegaram até lá, e aquele homem disse que o nome dele era Nathaniel, e que ele estava esperando por eles. Ele contou que era um vidente, que já sabia que o mundo iria colapsar por causa de um buraco negro, e que ele estava disposto a ajudar todos eles, porque ele já havia combinado com algumas pessoas para dar um jeito de salvar todo mundo. E depois de ouvir a explicação dele, ele perguntaram o que ele pretendia fazer, e acabou aparecendo lá mais uns homens por uns portais, e contaram que eles eram dos observadores, que já haviam ouvido falar com Zef sobre o fim desse mundo, que estavam dispostos a ajudar a população para escapar. E então, depois de se reunirem na nave dos observadores, todos, eles contaram que haviam manipulado toda a situação do planeta econômica para evitar com que as pessoas se apegassem a ele, para garantir com que elas pudessem ter uma melhor concordância em escapar dele por não estar bem. E eles acabaram entrando em contato com as autoridades do planeta, que no princípio não acreditaram neles, mas eles mostraram as provas e mostraram em telescópio e mais as coisas que poderiam acontecer, e contaram várias coisas que eles ficaram sem acreditar, mas que era verdade, e acabaram concordando em avisar toda a população sobre se retirar imediatamente. E depois disso, os observadores falaram que eles já haviam falado com os outros que estavam ao redor dos outros planetas para fazerem o mesmo. E o Marcos começou a ajudar abrindo vários portais, e o Robert também, em outros planetas que os observadores já haviam avisado a população. Todo mundo ficou chocado com essas notícias. Muita gente não queria acreditar, mas perceberam que a situação era séria, já que populações de mundos muito superiores acabou entrando em contato com eles para salvá-los. Então eles acabaram mandando as pessoas para um planeta que estava desabitado, mas que já poderia ser repovoado, e foram mandando as pessoas de vários planetas para planetas diferentes, e com o tempo foi secando os planetas, as pessoas iam levando só o que precisavam de mais importante, muita gente desesperada, querendo sair logo, e com o tempo eles acabaram esvaziando os planetas com a ajuda dos observadores, e Marcos chegou com Robert e ficou curioso sobre como foi que ele conversou com o Buraco Negro, e o Robert disse que ele poderia ir lá também, então eles acabaram abrindo o portal e chegaram num certo ponto, e o Robert disse para ele acompanhá-lo, e então o Robert cresceu um tamanho tão absurdo, e o Marcos acompanhou ele, e daí ele viu um homem, tudo negro, e percebeu que ele, na verdade, tinha uma boca que, quando abria, era semelhante a um buraco negro, que iria atraindo tudo para dentro. E o Joseph falou que ele sentia muito pelo que fez eles fazerem, sobre eles terem que precisar tirar as populações de lá, mas a sobrevivência dele conta com isso, dele ter que ficar sugando matéria para sobreviver. E Marcos disse que ele entendia e que está tudo bem, que eles já resolveram a situação das populações. E o Joseph disse que ele estava grato por eles não tentarem acabar com ele, porque ele sabia que eles podiam fazer isso, mas em vez disso resolveram ajudar ele e as pessoas dos planetas. E daí eles se despediram do Joseph e voltaram para as naves e perceberam que a população dos planetas já haviam saído. Então eles se mandaram de lá e foram para um outro local bem longe e acabaram detectando de longe quando o Joseph entrou em um ponto onde ele começou a mexer com a gravidade dos planetas e perceberam que os planetas começaram a entrar em colapso. E o Marco disse: imagina se as pessoas estivessem lá. E o Robert disse que elas não teriam chance nenhuma de sobreviver. E eles foram embora.